Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a preciosa graça do nosso Pai Celestial. A mensagem que quero pregar nessa noite aos irmãos fala de uma pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36 até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus então entrou na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora da cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos. Beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas, ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas, respondendo Jesus, lhes disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhes devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Não me cumprimentaste com beijo. Ela, porém, não para de beijar-me os pés desde que entrei. Não colocaste o óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, e te ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Esse é um dos textos que mostra o que nós agora há pouco acabamos de cantar, sobre a misericórdia de Deus, sobre esse Deus amoroso que estende a sua destra, indiferente da posição em que nós estamos. A história que nós estamos compartilhando hoje nos leva para dentro da casa de um fariseu. Esse homem fez um convite ao Senhor. O texto aqui não nos fala o motivo pelo qual o convite foi feito. O texto só nos diz que depois de muitas atividades de Jesus, esse fariseu lhe fez um convite para jantar em sua casa. E o Senhor prontamente aceitou esse convite. É impressionante quando estudamos os evangelhos e vemos a ação do Senhor Jesus Cristo, ele nunca fez diferença entre as pessoas. Vamos vê-lo se alimentando ou participando de um almoço ou de um jantar na casa de um publicano. Vamos vê-lo junto com Zaqueu, na casa também, se alimentando ali com ele. E vamos vê-lo aqui também com os fariseus, os religiosos daquela época. O texto nos leva a uma das reflexões mais impressionantes. Mais impressionante, eu digo o porquê de mais impressionante. Porque mexe muito comigo e contigo. Vai nos fazer pensar
como está o nosso coração no sentido daquilo que recebemos da parte de Deus como graça maravilhosa. Que foi exatamente o que aconteceu aqui com essa mulher. Então, na história de hoje, nós temos algumas lições que gostaria de compartilhar com os amados nessa noite. A primeira lição dessa ação, dessa mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, vem do verso 36. E ela nos diz assim: homens podem demonstrar algum tipo de respeito por Cristo e permanecerem ainda não convertidos. Bem, como lhe disse, o convite foi feito, não somos informados, mas temos uma noção do que está acontecendo aqui nesse ambiente e nessa história que nós estamos aqui vendo. Talvez esse homem tenha tido uma curiosidade pelo fato de chegar até os seus ouvidos notícias, informações sobre a atividade do Senhor Jesus Cristo. Era uma atividade intensa e os irmãos conhecem perfeitamente na palavra de Deus sobre isso. E assim como Zaqueu, que sobe em uma árvore e tem uma curiosidade de olhar mais de perto, numa visão melhor, aquele homem de quem fala muito, aqui também Simão convida Jesus para entrar na sua casa e quer matar a sua curiosidade dos ensinamentos, da obra e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém disse que é possível alguém possuir uma religião decente e nada saber a respeito do Evangelho de Cristo. Eu diria o seguinte: é possível vivemos numa religiosidade, é possível até frequentarmos uma igreja evangélica, seja ela que denominação possamos ser, mas vamos pensar na nossa denominação, é possível uma pessoa frequentar uma igreja batista por muitos anos e não conhecer nada do Evangelho que diz respeito à pessoa de Cristo. E quando estou falando de conhecer, eu não estou falando em uma igreja que não se fala de Cristo e que não se pregue esse Evangelho. A questão do conhecimento vai muito mais do que o lado intelectual nosso. Vai muito mais do que simplesmente aquilo que ouvimos e formatamos aqui na nossa mente. A questão de conhecer aqui vai no interior do nosso ser. Vai exatamente nessa história. Vai mostrar exatamente o que acontece com alguém que, ouvindo o Evangelho de Cristo, que conhecendo a pessoa de Cristo, que sabendo sobre ele, permite que o seu coração seja profundamente afetado pela mensagem que o Senhor tem trazido. Podemos sentar no lugar desse. Podemos estar aqui cantando e exaltando o nome do Senhor e não sermos afetados no nosso interior. Se quer alguma coisa acontecer conosco. Isso é possível. A história mostra que é possível. A história mostra dentro das Escrituras quantos estavam muito perto de Jesus e não se permitiram ser afetados pelo Senhor. Então, olhamos para esse aspecto e vemos isso exatamente nesse sentido. A curiosidade não é suficiente. Eu lembro da minha conversão, minha e da minha esposa, que está comigo, me perdoe por não apresentá-la. Magali, a minha esposa. A nossa conversão se deu no mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo instante. Mas eu lembro exatamente no primeiro dia que entramos naquela igreja. Não fomos lá porque queríamos entender ou queríamos pensar na nossa salvação. Fomos como todas as pessoas que ainda não têm Cristo no coração, entram numa igreja para ouvir uma mensagem, não está pensando na salvação dele e muito menos na sua natureza, no que ele é. Mas é impressionante. A mensagem do pastor naquele dia foi totalmente o oposto do que eu tinha curiosidade de saber ou de ouvir. No domingo seguinte, eu e a Magali fomos lá, não mais
como foi no domingo anterior. Fomos lá porque queríamos entender aquilo que o pastor trouxe naquela noite para nós. Queríamos entender essa questão de ser um pecador perdido, um pecador que caminha para a perdição eterna, e queria ouvir sobre aquele que deu a sua vida por mim, que entregou a sua vida, que pagou o preço para essa transformação na minha vida. Algum mérito nosso? Nenhum. Algum mérito na história que nós estamos falando? Também nenhum. Todos os méritos sempre são e sempre serão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A questão é, estamos dispostos a entrar no céu ao lado do pior dos pecadores e confiar a graça de Deus a todas as nossas esperanças? Isso não estava acontecendo com o fariseu. E eu espero que nesse primeiro ponto a gente possa refletir. Podemos, em algum momento, permanecermos num ambiente onde se fala de salvação e não recebê-la. A segunda lição que temos aqui vem do versos 37 a 38. Um amor repleto de gratidão e o segredo para realizarmos muitas coisas para Cristo. Havia uma mulher, não sabemos o nome dessa mulher. Alguns estudiosos chegaram a pensar em Maria Madalena. Mas Maria Madalena, ela recebe a salvação e a libertação de vários espíritos que incomodavam essa mulher. Mais à frente, se olharmos o capítulo 8, vamos ver exatamente isso. E em João, dá esses detalhes para nós. Bem, alguns seguem essa linha que esta mulher aqui era uma mulher que foi qualificada como pecadora. Não uma meretriz, mas alguém que era envolvida numa vida extremamente de pecado. E por isso ela é qualificada como uma mulher pecadora. Essa mulher, quando entra nesse recinto, não é uma mulher que entrou no recinto para receber o perdão de Deus, apesar de no final aqui, depois vamos ver isso, a gente parece entender isso. Essa mulher exatamente entra naquele recinto com o coração cheio de gratidão pela mudança que aconteceu em sua vida, pela transformação que houve em sua vida, através da dádiva e do presente maravilhoso que esse Senhor aqui, que está nesse lugar, na casa de Simão, lhe estendeu como destra do seu perdão. Ela ouviu as palavras de Jesus, ela ouviu sobre o Senhor Jesus Cristo, e isso foi o suficiente para entrar no seu coração e a transformá-la. Eu e você, se você que está aqui nessa noite tem certeza da sua salvação, estamos nesse estágio. Num estágio em que entendemos perfeitamente o que Cristo fez em nossa vida. Ele não nos tirou tão somente do mundo. Ele não nos deu somente outros valores. Ele nos transformou. É muito mais do que simplesmente mudar alguns valores. Ele nos transformou para entendermos o sentido da nossa vida nesse mundo aqui ainda. E essa mulher compreendeu perfeitamente esse ato poderoso do Senhor na sua vida. Lutero diz que essa mulher, com as lágrimas, molhava os pés de Jesus. Para entendermos o texto, porque o texto nos leva a pensar o seguinte, ela veio por detrás e era interessante, quando as pessoas recebiam pessoas na sua casa e davam jantar, as portas ficavam abertas, quem passava via o que estava acontecendo ali. Por isso, essa mulher, sem ser convidada, ela adentra naquele recinto. E como o texto nos fala que Jesus estava sendo... as lágrimas dessa mulher estavam molhando os pés de Jesus por trás. E como isso pode acontecer? Na verdade, as mesas não eram como nós temos hoje, né? Eram algumas almofadas no chão e as pessoas se inclinavam com os pés para trás. Exatamente essa posição ficava lá atrás.
reclinava-se com o braço esquerdo e com o direito ia comendo. Essa era a posição. Ela entra por detrás e com as suas lágrimas, lágrimas de arrependimento, lágrimas de alguém que foi transformada, lágrimas de alguém que tem um coração cheio de gratidão, lágrimas de alguém que quer demonstrar com esse ato quem é o seu Senhor agora por excelência, quem é o seu Senhor por realidade da sua vida. E ela demonstra então, com um espírito de humildade, aquilo que aconteceu consigo. Um profundo arrependimento. E ela só tinha uma coisa a fazer: olhar para o seu Senhor e estender a Ele toda exaltação, toda glorificação, todo o seu agradecimento. Assim, ela vai dar provas, e nós, e é isso que o Senhor espera de mim e de ti, assim ela vai dar prova do respeito que ela tinha pelo seu Senhor. Respeito pelo qual aquele homem que convida Jesus para entrar na sua casa era um convidado especial, era um convidado que merecia todas as honras, da qual esse homem não o fez. Ele infringiu uma lei que estabelecia isso. Esse homem não honra com isso. Essa mulher demonstra todo o respeito que ela tinha para com ele. Vamos pensar em nós. Nós somos desse grupo dessa mulher, que fomos salvos mediante a nossa fé em Cristo Jesus pelo arrependimento, quando entendemos o que éramos. Eu digo a ti e digo a mim também, a cada um de nós, nesse mundo que estamos vivendo aqui fora, a quem nós estamos estendendo todo o nosso respeito? Quando falamos, quando agimos, aonde estamos, a quem nós estamos estendendo todo o nosso respeito? A esse que nos deu o maior presente da nossa vida? A esse que nos deu um sentido real do nosso viver? A esse que mudou o interior meu, completamente o meu ser? A esse nós estamos honrando? A esse nós estamos reverenciando? A esse nós estamos representando no dia a dia nosso? Eu não sei o que se passa no seu interior. E hoje pela manhã eu estava pregando na segunda de Sumaré. Estava falando das nossas limitações. Estava dizendo exatamente isso. Só podemos enxergar aquilo que os nossos olhos veem. Nada mais do que isso. A grande diferença que Cristo faz em nossa vida é que passamos a enxergar com os olhos dele. E passamos a viver com a mente dele. E passamos a andar com os seus próprios pés. E o nosso caminho é o caminho aonde ele traçou para ser o caminho que vamos caminhar. Essa mulher, ao entrar nesse recinto, ela estava exatamente dizendo isso. Não sou a mesma pessoa. Ainda que me chame de mulher pecadora, não sou mais a mesma pessoa. Agora eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma cidadã celestial. E não é qualquer coisa. Nos contentamos com isso, será? É o suficiente para nós nos sentirmos... Não tem problema sair? Não. É importante nos sentirmos, pensar nesse sentido, de que o ser chamado de cidadão celestial é uma honra para nós? E assim nós somos chamados. Nós não somos chamados pelo Senhor como cidadãos terrenos. Aqui nós somos chamados de peregrinos. Estamos vivendo aqui por um tempo. Estamos peregrinando, como nós cantamos um hino, peregrinando, vou pelos montes. E é isso mesmo. Vou sendo conduzido pelo Senhor. Mas em mim, no meu ser, está a essência que demonstra no mundo que estamos vivendo como é o caráter e a personalidade de um cidadão celestial. É a imagem de Cristo em nós. Esta imagem que foi dada a esta mulher que aqui estamos falando nessa noite.
Essa mulher, como disse alguém, amava o Senhor Jesus e pensou que nada era demasiadamente difícil para ela prestar ao Senhor as honras que lhe eram devidas. E ela não teve nenhuma dúvida quando entrou naquele recinto, porque ela já vem com esse propósito. Ela traz aquele vaso de alabastro exatamente para derramar sobre o seu Senhor. E mostrar para todos que estavam ali, inclusive para aquele Simão, quem é merecedor de todas as honras. Essa é a segunda lição que quero compartilhar com os irmãos. E a terceira lição que ainda quero compartilhar com os irmãos nessa noite vem dos versos 41 e 43. O senso de ter nossos pecados perdoados e a fonte que é a essência do amor de Cristo. O Senhor ouve esse Simão olhar para aquela situação, para aquele momento, e ele fica indignado diante daquela situação. Bem, aqui o texto nos mostra o motivo dele convidar então Jesus para entrar na sua casa e cear com ele. Jesus era dito como um profeta, e ele queria exatamente testar se esse homem era um profeta. E ele diz o seguinte: se fosse profeta, se fosse realmente profeta, saberia quem é essa mulher e jamais permitiria que ela estivesse fazendo isso. Exatamente essa conclusão que chega aquele homem com respeito ao Senhor. Simão se sente totalmente ofendido diante da atitude de Jesus e da atitude daquela mulher. É mais ou menos o que aconteceu com Jonas. Quando nós, servos de Deus, o Senhor nos chama para o ministério, nós esperamos que uma mensagem nossa, ou uma mensagem que o Senhor nos permite pregar, produza um efeito do qual a gente tem aquela expectativa de produzir. E quando produz isso, saímos felizes, louvando ao Senhor. E numa reunião de pastores, queremos compartilhar o que Deus fez através de uma mensagem que você pregou. Jonas foi o contrário. Se sentiu triste, ofendido, porque o Senhor simplesmente agiu de misericórdia para com uma cidade inteira. Tá, podemos até entender, aquela cidade perseguia o povo de Deus. Mas Jonas ainda não tinha entendido o que é misericórdia, quero e não sacrifício. Como esse homem. Era um momento para se regozijar, correto? Vamos pensar a igreja hoje aqui. Vamos pensar alguém que entrasse nesse recinto, que não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E depois de uma mensagem, fosse feito um apelo, e em lágrimas, profundamente arrependido, essa pessoa viesse até a frente. E todos nós estamos vendo essa cena. E ele expressasse uma reação de alguém que foi tomado de uma alegria imensa por ter recebido o perdão dos seus pecados. Como você se sentiria aí agora? Como você estaria? O que se passaria no seu interior? Você era tomado do quê? Não menos do que uma profunda alegria. Gratidão a Deus. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Um pecador arrependido, lá no céu acontece o quê? Uma grande festa. Um pecador arrependido. Essa mulher estava demonstrando exatamente isso, naquele ambiente. Simão era um fariseu, um religioso, alguém que diz fazer parte do povo de Deus. Alguém que diz conhecer o verdadeiro e único Deus, Yahvé. Esse homem não consegue, pela sua religiosidade, pela sua tradição, pelas regras que são estabelecidas por si mesmo, para ele mesmo, ele não consegue sentir o regozijo de alguém que foi transformado. A história dos dois devedores era exatamente para
tocar profundamente no coração desse homem. E Jesus fala, imagine aí, meu amigo, um agiota que vai cobrar alguém que lhe deve 500 denários. 500 denários eram 500 dias de trabalho. Quase 2 anos de trabalho de uma pessoa que estava devendo para um agiota. O outro, 50 denários, 50 dias. Pense nisso. A pergunta foi, o agiota, sentindo compaixão daqueles 2 devedores, perdoou a dívida de cada um. Aquele a quem perdoou mais, qual é o sentimento dele? O Senhor estava exatamente dizendo isso dessa mulher. O que Deus fez nessa mulher é exatamente essa comparação dos credores aqui. Alguém disse o seguinte, seu amor foi o efeito e não a causa do perdão que recebeu. A consequência e não a condição do seu perdão. O resultado e não o motivo do seu perdão. O fruto e não a raiz do seu perdão. O amor. O amor que envolve dentro de nós. Deixamos de olhar somente para nós mesmos e começamos a olhar ao nosso redor o que o nosso grande Deus tem feito dentro daquilo que Ele fez conosco. A mulher, em vez de água, ofereceu as suas próprias lágrimas, mostrando assim um arrependimento. Em vez de um beijo no rosto, ela beijava ardentemente os pés do Senhor Jesus Cristo, mostrando isso, um símbolo da sua gratidão. Em vez de azeite barato, aquela mulher trouxe uma fragrância preciosa, de um enorme valor. Quebra a ponta daquele vaso e derrama tudo aquilo sobre o seu Senhor como expressão de gratidão ao que Ele fez. Ela dá aquilo de mais valor que ela possa dar. Ela dar a si mesmo para o seu Senhor. Fico pensando nessa noite e aqui vou caminhar para encerrarmos a nossa mensagem. O que é o nosso culto? O que é estarmos aqui domingo à noite? É apenas um dever, porque fomos salvos e nós temos que agora ir à igreja, porque precisamos aos domingos, porque foi separado exatamente para isso? Sim, também. Mas o que é a essência do culto nosso? A essência está aonde? Qual é a maior expressão que Deus quer ver quando contempla eu e você em pé aqui, cantando hinos e cânticos de exaltação ao nosso Deus? O que o Senhor contempla quando olha para dentro de mim, quando olha para dentro de ti, quando olha para dentro de cada um de nós? O que Ele está vendo? O que realmente Ele está vendo? Qual é a motivação que Ele está presenciando aí no nosso coração? Não pode ser menos do que o que essa mulher demonstrou. O nosso culto deve ser a essência do sentimento que nós temos pelo Senhor Jesus Cristo, que é o amor que sentimos por Ele, colocando Ele como prioridade na nossa vida. Esse é o culto do Senhor. Esse é o culto em espírito e em verdade. Não é o culto que nós produzimos. Não é o culto que nós programamos. Não é o culto que nós determinamos como deve ser. É o culto de adoração e de louvor ao Senhor, de um pecador redimido no sangue do Senhor Jesus Cristo, que todos os seus dias, quando levanta, e quando o Senhor lhe permite estar vivo, enquanto o Senhor lhe permite estar vivo, ele levanta para agradecer a Deus e expressar, como essa mulher, tudo aquilo num sentimento de amor. A quem amamos mais nessa vida? O que mais tem ocupado o lugar nosso? O que mais tem nos perturbado? Ainda que cheguemos aqui com o coração perturbado, entendo isso, mas a essência do nosso viver é Cristo. É Cristo vivendo em nós.
Eu preguei hoje, como falei, as nossas limitações no espinho da carne de Paulo. E o espinho da carne de Paulo mostra um homem que viveu para adorar o seu Senhor. Um homem que ouviu do seu Senhor o seguinte: eu vou lhe mostrar como que você deve padecer pelo meu nome. E foi toda a vida de Paulo assim. Um Deus que ouviu Paulo orar 3 vezes, lhe suplicando que tirasse o seu espírito, e ele ouviu a seguinte frase: a minha graça te é suficiente. Tu não precisa de mais nada. Somente me adore, seja obediente a mim e me coloque como prioridade do seu viver. Foi o que essa mulher fez. Simão perdeu a boa parte. Interessante como Maria tinha escolhido a boa parte de estar aos pés de Jesus e ali ser ensinada pelo Senhor. Simão perdeu a grande oportunidade. Sabe por quê? Porque o culto de Simão era o culto do homem. Não era o culto daquele que foi transformado. O culto daquele que foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo é bem diferente. É totalmente diferente. É um culto com lágrimas. É um culto com o coração. É o culto da humildade. É o culto da reverência. É o culto do respeito pelas coisas de Deus. É o culto aonde o Senhor é o nosso objeto, o nosso alvo, o nosso objetivo maior de adoração. Ainda que os homens estejam aqui, ainda que o pastor esteja aqui à frente, quem for, ainda assim, o meu culto é a exaltação do meu Deus, em mim e no nosso meio. Que Deus nos ajude a sairmos daqui com a lembrança dessa mulher, que ao ouvir do seu Senhor, a tua fé te salvou, vai em paz, que a gente ouça isso todos os dias. A nossa fé tocou no coração do nosso Deus, que pela misericórdia dele, nos conduz em paz, na graça dele. Deus abençoe. Obrigado.